Vamos continuar o nosso trabalho falando hoje sobre como é Semana Santa, né? Semana Santa, que se comemora a morte de Jesus, né? Pelo menos de um Jesus, né? Cada um da sua forma. Então, nós vamos falar se quem foi crucificado foi Simão, né? Simão de Cirene, ou Simão Quirineu, né? Simão Quirineu, ou Cristo, né? Vocês vão notar que em três evangelhos, dos quatro evangelhos, nos evangelhos sinóticos, existe imagem para se pensar que quem morreu foi o Simão Quirineu. Agora, como eu já havia dito antes, o Velho Testamento foi escrito junto com o Novo, então existe o crime de Baal Fegó, né? Que se encaixa completamente em outra hora, a gente vai mostrar isso, entendeu? Na morte, até eu nem devia adentrar isso, que isso é um tema muito pesado, talvez eu nem desenvolva, né? Então, quem foi crucificado? Foi Simão Quirineu ou Cristo, né? Os três evangelhos, eles deixam a margem da gente pensar que quem morreu foi Simão. E o outro diz claramente que foi Cristo. Acho que é o evangelho de João, né? Então aqui eu vou detalhar algumas anotações que eu fiz. Bom, inicialmente, vocês vão me perdoar porque eu vou ler, porque senão o Juju confuso se perde. Olha, inicialmente é necessário trazer à memória que no julgamento de Pilatos, ambos os réus chamavam-se Jesus, né? No terceiro evangelho sinótico, Mateus, nos três evangelhos sinóticos, Mateus 27, 32, Marcos 15, 21 e Lucas 23, 26, Simão de Cirene, ou Simão Quirineu, né? Interessante é que o rei da Síria chamava-se Quirino, não é? Síria. Isso é outra discussão, não é? Ao passar pelo local, né? Simão de Cirene passando pelo local, é obrigado a levar a cruz. E tendo chegado ao local, o crucificaram. Ora, quem foi crucificado foi Simão de Cirene. Então não dá para perceber claramente isso, porque existe uma arte, né, que Jesus chama de escribismo, a Tuil chama de, sei que lá, judaica, depois eu vou anotar o que é, para a gente perceber, não é? Então, não dá para perceber essa arte escribística da crucificação de Simão, porque tem um subtítulo dividindo o texto. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando sobre o subtítulo. Fernando Sabino, quer dizer que às vezes eu assisto algum vídeo do Fernando Sabino, prestei atenção nesse, que ele diz, é aquela frase que fica escrita em negrito. Ora, se nem Fernando Sabino não, é aquele pastor, não sei que lá Sabino. Ele tem um canal aí. Então, ele não consegue ter a palavra técnica, que ele que estuda muito, né? E é professor e tal, ele não sabe aquela. Eu chamei de subtítulo. Então, entre os versículos, de vez em quando surge o subtítulo. Aquele subtítulo, ele não é igual em todas as Bíblias. Normalmente eles alcançam a mesma altura do texto, mas eles diferem muito. Então aquilo não faz parte do texto sagrado. E Jojo fez um estudo, né, abandonando aqueles subtítulos e correndo o texto completo e pondo novos subtítulos ali, conforme o entendimento do texto, que é muito bom para todos todos que gostam de estudar a Bíblia, fazer esse método. Você despreza aquele subtítulo, que não faz parte do texto sagrado, e constrói o seu próprio subtítulo no local onde você percebe que há uma compreensão. Isso aí tem que ser dentro da subjetividade mesmo, certo? Agora deixa eu continuar aqui. Que o subtítulo dividido do texto, né? O subtítulo é Crucifixão em Marcos, ou Crucifixão de Jesus em Mateus. Em Lucas, o procedimento é outro. Há um texto inserido entre esses dois fatos, para tirar a atenção na sequência dos acontecimentos
entre o versículo 27 e o versículo 33. Isso aqui, quem quiser, vai lá e confere. A versão que eu normalmente uso é a versão de Bato Soares, né? Então, vamos na sequência em Lucas, né? Soltou-lhes aquele que tinha sido preso por causa da sedição e homicídio, como eles reclamavam, no caso de Barrabás, né? Que era Jesus Barrabás. O nome dele era Jesus. E abandonou Jesus ao arbítrio deles. Quando o iam conduzindo, agarraram certo homem chamado Simão Cirineu. Esse homem chamado está entre parênteses na Bíblia de Bato Soares. Então, agarraram certo Simão Cirineu e puseram a cruz sobre ele, para que o levassem após Jesus. Segue a interpolação no versículo 27 a 33, né? Essa interpolação distancia a atenção do leitor entre Simão Cirineu e a crucificação. Né? Seguia-lhe uma multidão de povos e de mulheres, né? Etc. Diziam, né, essas mulheres, que os montes caem sobre nós. Né? E o versículo 32, eram levados também com Jesus outros dois, que eram malfeitores, para serem mortos. Quando chegaram ao local, que se chama Calvário, ali o crucificaram, a ele e aos ladrões. Porém, João diz claramente, né? Em João 19, 16 a 17, né? Tomaram Jesus, o qual, levando a sua própria cruz. João não fala que Simão Cirineu levou cruz, não. O subtítulo que divide o versículo 16 de Bato Soares, ele não altera a compreensão. Mas em Lucas pode sobreviver algumas dúvidas se é Simão ou Jesus que é crucificado. Em Marcos e Mateus, retirando-se o subtítulo, que não faz parte do texto sagrado, quem é crucificado foi Simão. Não é? Então, aqui. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando a influência que tem esses subtítulos, né? Porque ele traz uma compreensão diferente. Você vê, o texto é muito denso, tem muitas repetições, muita repetição. Aquela repetição tira você completamente da compreensão. Então, o que é que nós temos que fazer? Ler a Bíblia. Lógico que nós não vamos desprezar nenhuma parte, né? Nós só vamos ressaltar algumas configurações do texto que dão um sentido de que houve realmente algo muito grave na época. E não dá para desenvolver isso hoje, não. Quem lida com a questão da memória sabe que os revisionismos que são feitos à história, aos acontecimentos, eles não são aceitos, eles são combatidos. Então é preciso que haja uma poderosa revisão de dos textos, dos acontecimentos, que acalmem aqueles povos. E como o Império Romano era o império dominante, era o império hegemônico, lógico que ele não ia abrir mão desse propósito. Se existiam religiões antigas, essa ou aquela, que depois nós vamos desenvolver, a realidade é que, para dar uma paxa embora, né, ainda a gente tem que estudar profundamente a cronologia. Mas para hoje, como é quinta-feira da Semana Santa, e eu tinha esse propósito, né? Eu acho que na Semana Santa passada, eu nem fiz vídeo. Eu acho que não sei. Depois eu vou verificar. Porque dentro do planejamento da Juju, a cada data simbólica é um vídeo relacionado com o tema, né? Eu passei uns dias sem gravar vídeo, porque assim, as dificuldades da vida, não é? Às vezes não permitem que a gente faça aquilo que a gente se propõe a fazer na nossa existência. E às vezes a gente fica meio abatido. Mas ontem eu tive um sinal muito bom que eu posso retornar aqui ao debate. Eu sou grata a quem me assistiu nesse canal.